Boa tarde, sejam todos bem-vindos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, né? Avançando aí no estudo da Palavra de Deus. Nesta série, nós estamos estudando aí um verdadeiro manual de sobrevivência, né? Existem aí alguns canais de sobrevivencialismo aí pelo YouTube, não sei se vocês já ouviram falar, né? As pessoas ensinam técnicas ali de sobrevivência, como sobreviver a catástrofes, né, a situações assim de escassez. E o nosso manual de sobrevivência para a crise final é este livrinho aqui, que é, né, basicamente uma compilação dos escritos inspirados de Ellen G. White e da Palavra de Deus também, né? Tem muitos textos bíblicos aqui. Então, esse manual que nós estamos aí começando a estudar. Bem, aqueles que nos acompanham pelo YouTube, na descrição do vídeo, vocês podem encontrar ali o nosso endereço de e-mail, podem entrar em contato conosco, mandar o seu WhatsApp, e aí iremos lhe incluir na nossa linha de transmissão. Vamos falar com Deus, então? Senhor nosso Deus, bondoso Pai, estamos iniciando mais uma tarde aqui de estudos. Nós lhe agradecemos pela oportunidade, acima de tudo. Nós, fracos, pecadores, temos acesso, Senhor, a tanta luz, a tantas verdades. E nesse sentido, ó Pai, nós lhe rogamos que possamos entender e colocar isso tudo em prática. E aquelas pessoas, aqueles nossos irmãos que ainda não têm uma visão ampla dessa luz, dessa verdade, que sintam um desejo de estar conosco também. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Capítulo 1, o movimento de reforma dentro da igreja. Nós vimos no estudo passado que nós não temos profecias apontando para datas após 1844. Mas sim, nos escritos de Ellen White nós encontramos, e na Bíblia, né, referências aos acontecimentos finais, né, que nós chamamos ali de acontecimentos escatológicos, né, aqueles que dizem respeito ali ao fim. A maioria desses acontecimentos serão quase simultâneos, né, possuem estreita relação entre si, e o ponto de partida é a reforma, né, a reforma e o reavivamento, né. Então, hoje vamos tratar disso. Não vamos terminar esse estudo hoje, né, para não ficarmos assim muito tempo, para esse estudo não ser muito longo, então vamos dividi-lo. Na semana que vem, nós vamos concluir esse estudo e vamos avançar para o capítulo 2, que trata do selamento, né? É um capítulo bem pequeno, então iremos concluir esse estudo sobre a reforma e tratarmos do selamento no estudo que vem, certo? Bem, vamos começar com a passagem bíblica, como costumamos fazer, né? Do livro de Joel. Temos aqui a Bíblia online, o livro de Joel, capítulo 2, versos 1 e 2, para começarmos aqui. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Verso 17. Verso 12, melhor dizendo. Vamos começar ali no verso 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal.
Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa, poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Muito bem. Nós temos, então, aí uma descrição dramática, né, de uma obra de reavivamento, reforma para o tempo do fim, né? O início do texto, inclusive, me lembra Amós, né? Amós fala do dia do Senhor como um dia terrível, né? Porque algumas pessoas lá do povo de Israel acreditavam que o dia do Senhor viria e seria um dia maravilhoso, um dia belo, e que eles seriam salvos simplesmente por pertencerem ao povo de Deus, independentemente se estariam buscando uma reforma ou não, né? E aí Amós lembra que o dia do Senhor seria um dia terrível, tenebroso, né? Um dia de nuvens, como Joel fala ali, justamente para essas pessoas, né? Para aqueles que não estarão preparados, né? Um dia de trevas espessas, né? Então, um pouco antes da vinda do Senhor, a igreja será despertada, né? Ocorrerá um despertamento. Será uma obra de conversão genuína, né? Porque muitas vezes nós estamos na igreja, passamos, né, pelo batismo, mas ainda não experimentamos o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Então, essa obra será uma obra genuína de conversão, né, de arrependimento, vai envolver pranto, vai envolver um quebrantamento sincero do coração, como Joel menciona ali. Ellen White diz o seguinte, que um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades, né? Ela menciona isso lá em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121, né? Então, nós devemos buscar, né, a Deus, né, por meio da confissão sincera, do arrependimento, de uma vida de devoção, né, a Deus, devemos buscar essa experiência. E aí, ela diz também, tem que ter lugar um reavivamento e reforma sob o ministério do Espírito Santo. É uma obra do Espírito Santo, nunca uma obra pessoal, no sentido de que nós, por nós mesmos, iremos conseguir, né, nascer de novo, por assim dizer, né? E aí, esse texto, né, que está em Serviço Cristão, página 42, é aquele texto que eu já havia mencionado no panorama que nós vimos na semana passada. Reavivamento e reforma são duas coisas diferentes. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, uma vivificação das faculdades do espírito e do coração, um ressurgimento da morte espiritual. Reforma significa reorganização, mudança de ideias e teorias, hábitos e práticas. Então, muitas vezes, as pessoas buscam aí uma reforma, né, isolada, separada do reavivamento ou vice-versa. Isso não pode acontecer, né? A obra deve caminhar junta, né? A partir do momento que você vai buscando abandonar certas coisas, né? Vai subjugando o eu e vai buscando o poder do Espírito Santo, então se opera tanto a reforma quanto o reavivamento, né? Uma transformação genuína e a vida espiritual passa a ser uma realidade, né, para quem estava morto, né? Lembra daquela visão do Vale dos Ossos Secos, né? Então, o reavivamento é essa obra, né? E assim nós aguardamos e devemos orar para que seja uma realidade, né, em nossas vidas, né?
Ellen White diz ainda o seguinte, em Testemunhos Seletos, volume 3, página 441, ela diz assim: parecia haver um grande movimento, uma obra de reavivamento ocorrendo em muitos lugares. Perceba que quando então ocorrer essa obra, ela será uma obra bem ampla, né, em muitos lugares. Atendendo ao chamado de Deus, nosso povo estava se arregimentando. Irmãos, o Senhor está falando, escutaremos sua voz? Não espevitaremos nossas lâmpadas e não agiremos como homens que esperam a vinda de seu Senhor? Este tempo exige portadores de luz, requer ação. Então, deve haver ação da nossa parte. E aí, Ellen White vai apresentar as características, né, dessa reforma, né? Perceba porque existe também uma obra de falsa reforma, falso reavivamento. Satanás é o mestre da contrafação, né? Isso nós já temos visto aí em muitos estudos que nós temos feito aqui. Então, ele propriamente não inventa as coisas, ele faz uma contrafação. Deus tem o sábado, ele apresenta o domingo. Deus tem uma verdadeira obra de reforma, ele apresenta uma falsa reforma. Deus tem um verdadeiro reavivamento, ele apresenta um falso reavivamento. Então, a falsa reforma, né? A reforma satânica, Ellen White diz o seguinte: nenhuma reforma em toda a história da igreja foi levada adiante sem encontrar sérios obstáculos, né? Então, ela vai apresentar aí, vai falar das heresias, né, que vão se espalhando sempre que Deus, então, levanta uma verdadeira reforma, né? Na época de Jesus, existiram falsos messias atuando por lá, né? Tanto no período mesmo do ministério dele, quanto um pouco depois, né? Encontramos isso na história, tá? Milagreiros que andavam lá pela Judéia, enfim. No período dos apóstolos, a mesma coisa. Na época da Reforma Protestante, também fanáticos de toda a natureza, né? Lembre-se lá do Thomas Manson, lá na época lá de Martinho Lutero, né? Radicalizando a reforma, levando para o lado social, defendendo lá a invasão de terras, né? Dos nobres, enfim. No período dos pioneiros da Igreja Adventista, a mesma coisa, né? No período do surgimento do Adventismo do sétimo dia, também surgiu o Espiritismo moderno, o Darwinismo, o Marxismo, né? Só para falarmos, a Teosofia, só para falarmos de alguns erros, né? Alguns equívocos que surgiram ali. Então, nós devemos sempre nos lembrar de Mateus 7, verso 16, né? Jesus lembra lá dos frutos, pelos seus frutos os conhecereis, né? Então, essa é a melhor forma de identificarmos ali um falso reformador, né? E Ellen White destaca que uma das principais características dessa falsa reforma é um espírito de discórdia, luta, revolução, crítica destrutiva, né? Então, esses falsos reformadores, essas pessoas que são movidas por Satanás, não se propõem a construir propriamente, né? Nada assim. Eles querem destruir, eles querem promover a confusão, né? A divisão na igreja. E então, Ellen White adverte, é chegado o tempo para se realizar uma reforma completa. Quando esta reforma começar, o espírito de oração atuará em cada crente e banirá da igreja o espírito de discórdia e luta. Então, o povo de Deus vai estar unido em oração, né? Aquele espírito de divisão não terá lugar entre o verdadeiro povo de Deus. Bem, Ellen White diz ainda o seguinte, né? Mensagens Escolhidas, volume 2, página 65. Ela fala lá então de um falso reformador da época dela, surgiram vários assim, né? Recebi esta palavra do Senhor, não lhe deis crédito porque eu não enviei. Disse-lhe ela que sua mensagem não era de Deus, que ele estava enganando os incautos, né? Então, essa é uma característica também dos falsos reformadores, né? Eles procuram, assim como os predadores vão atrás, assim, daquelas presas
doentes ou filhotes menores, eles também vão muito em cima dessas pessoas, né? Fracas na fé, pessoas que não têm um devido preparo, ou pessoas que se converteram recentemente, enfim, assim eles vão arrebanhando para o seu lado, né? E ela diz, né, desse caso aí, o mesmo espírito acusador estava nele, e isto que, segundo ele, a igreja estava completamente errada, que Deus estava chamando um povo que operaria milagres, né? É muito comum que esses pretensos reformadores queiram, né, se credenciar com obras assim espetaculares, né? Milagres, curas, né? Essa é uma outra característica ao longo da história tem sido assim e no tempo do fim será parecido também, né? Lembre-se que os milagres, né, poderes, enfim, isso nunca foi um ponto distintivo ali, né, do verdadeiro servo de Deus, né? Porque Satanás também tem muito poder. Ele faz descer até fogo do céu, né, para enganar ali é, essas pessoas que não estão preparadas e, se possível, enganaria até os escolhidos, né? Então, uma característica clara, né, decisiva do reformador, daquele que traz uma luz, é ser leal à lei de Deus, à palavra de Deus, aquilo que já foi revelado, né, e não necessariamente fazer milagres, né? E ele, obviamente, não vai espalhar discórdia, briga, confusão no povo de Deus, né? Muito bem. Um pouco adiante, né, ainda sobre essa questão do fanatismo, né, ela diz assim, né, o fanatismo aparecerá em nosso próprio meio, virão enganos e de tal natureza que, se possível, desviariam até os escolhidos. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 16. Né? E ela lembra como que isso já aconteceu ao longo da história, Lutero, na própria história, né, do povo adventista, isso aconteceu também, né? E aí, ela lembra o seguinte, né? Obreiros Evangélicos, página 170. Quando o Senhor opera mediante instrumentos humanos, quando os homens são movidos com o poder do alto, Satanás leva os seus agentes a exclamar fanatismo e a advertir o povo a não ir a extremos. Cuidem todos quanto a soltar esse brado, pois conquanto haja moedas falsas, isso não diminui o valor da que é genuína. Porque há reavivamentos e conversões falsos, não se segue daí que todos os reavivamentos devem ser tidos em suspeita. Não mostraremos o desprezo que os fariseus manifestavam quando disseram: este homem recebe pecadores. Lucas 15, verso 2. Então, Satanás, de forma muito astuta ali, né? Ele vai inspirar homens fanáticos, justamente para trazer uma desconfiança sobre a verdadeira reforma e o verdadeiro reavivamento. Então, não devemos rejeitar essa obra de reavivamento e reforma, porque existe uma falsa obra de reavivamento e reforma. Da mesma forma, nós não devemos rejeitar logo de cara supostos profetas, né? Pretensos profetas, né? É uma característica também do tempo do fim, as profecias. Então, se no nosso meio se levantar alguém aí tendo sonhos, visões, a postura correta não é rejeitar isso de imediato, né? Nós tendemos a ser um tanto quanto céticos, né, em relação a essas manifestações, mas a orientação bíblica é que nós devemos provar os espíritos, né? Então, aquele que, né, diz trazer uma profecia, deve passar por todos os testes de um verdadeiro profeta, né, que em algum momento a gente pode fazer esse estudo, mas, enfim, ele deve ter bons frutos, ele deve ser coerente com a palavra de Deus, com aquilo que já foi revelado, né, ele tem que professar e exaltar a Cristo, aquilo que ele profetizar deve se cumprir, a menos que seja uma profecia condicional. Então, devemos testar os espíritos, né? Esse é o conselho, a orientação de Deus, e não rejeitar imediatamente, né? Bem, ela diz ainda, né? Sobre a nova luz, né? Que
quais são as características, né? Enfim. Primeiro ponto, estará 100% em harmonia com a palavra de Deus, como eu já havia dito, né? O princípio do tota escritura, né? Toda a escritura é inspirada, então nenhum ponto pode estar em contradição com um ponto anterior, né? Esses falsos reformadores, segundo ela em Testemunhos Seletos, volume 2, página 107, eles vão proclamar possuir alguma nova luz, né? Ou nova revelação, e sua tendência é abalar a fé dos marcos antigos, né? Então, num dos estudos eu já trouxe aí Jeremias, né, falando de voltarmos às veredas antigas, enfim. E esses falsos reformadores vão procurar abalar esses princípios, essas crenças aí que já estão consolidadas. Pode comentar, Helder. A senhora White até ela aconselha, né, que a gente saiba fundamentar os motivos das nossas crenças, né? Para que, quando isso acontecer, a gente saber defender aquilo que pensamos, né? Exatamente. Essas pessoas que não têm a sua fé consolidada, elas serão levadas como areia, né? Como palha, não vão conseguir distinguir a verdade do erro, né? Porque o engano, Satanás é o mestre do engano, ele está aprimorando isso há 6.000 anos, né? Bem, segundo ponto dessa nova luz, não contraditará nenhuma das verdades básicas já solidamente estabelecidas como pilares inamovíveis na organização do povo de Deus, né? Então, a lei de Deus, a justificação pela fé, o santuário celestial, a segunda volta de Cristo, né, que será uma vinda literal, a mensagem de saúde, a vitória sobre o pecado, enfim, são marcos ali da nossa fé. Então, isso não será removido, né? O espírito de profecia e daí por diante. Terceiro ponto, os que proclamam a nova luz não estarão enfatuados com a ideia de que são superiores a seus irmãos e de que Deus os escolheu passando por alto a seu povo, né? Então, nós acreditamos, nós cremos que quando Deus ele procura trazer uma nova luz, a igreja é movida a aceitar essa verdade, né? Então, quando os representantes do povo de Deus reunidos, né, numa Assembleia Geral, né, estão ali para tomar decisões, Deus os leva, né, a ter uma compreensão mais clara da verdade. É por isso que no Adventismo não existem dogmas, né? Nós temos ali as nossas doutrinas, crenças fundamentais, mas o tempo todo isso pode ser melhor esclarecido, Deus pode trazer uma compreensão mais ampla da verdade, né? Ao contrário, por exemplo, do catolicismo, onde a mensagem lá, as doutrinas, os dogmas, né, são engessados, né? Não existe alteração ali, porque eles estão solidamente apegados à tradição. Já o Adventismo do sétimo dia surgiu e se baseia na ideia da verdade presente. Então, Deus tem uma verdade presente para cada momento, e a verdade é como a luz da aurora, né? Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ellen White diz o seguinte: Deus não esqueceu o seu povo, escolhendo um homem isolado aqui e outro ali, como os únicos dignos de que lhes confie a verdade, né? Em Testemunhos Seletos, volume 2, página 103, ela esclarece isso, né? E ela diz mais, nessa mesma página: ninguém confia em si mesmo, como se Deus lhe houvesse conferido luz especial acima de seus irmãos. Cristo é representado como habitando em seu povo, né? Então, se um de nós aí, estudando a Bíblia, se empenhando ali, né, no espírito de profecia, se nós chegarmos a uma conclusão nova, o que é correto, né? Nós sairmos já logo de cara anunciando isso, propagando isso aos quatro ventos, não é a forma correta. Nós devemos levar para a igreja de Deus, ali para a comissão da igreja, né? Para os líderes, para que isso seja discutido, estudado internamente, e assim Deus irá conduzir o seu povo, assim nós cremos, né? E a igreja vai, então,
adotar essa nova luz, essa nova mensagem aí. Características adicionais da verdadeira reforma, né? Primeiro, espírito de oração. Segundo, espírito de sincera conversão. Terceiro, espírito abnegado e generalizado de trabalho missionário, né? Esse daqui é um ponto importantíssimo, né? Porque como que um povo pode querer, então, levar essa mensagem aí aos milhões de indivíduos que ainda não ouviram, que não conhecem essa verdade presente, se ele não se engajar no trabalho missionário? Então, essa será uma característica da verdadeira reforma. E o ponto 4, espírito de louvor e ação de graças, né? Então, é um povo que vai estar sempre louvando, agradecendo, exaltando a Deus por tudo aquilo que Deus faz em nosso meio, né? Ellen White diz o seguinte, é um texto muito bonito, né? Está em Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 126. Ela fala que os enfermos eram curados e outros milagres eram realizados, muitos estavam louvando a Deus, e ela diz, viu-se um espírito de intercessão tal como se manifestou antes do grande dia de Pentecostes. Viam-se centenas e milhares visitando famílias, abrindo perante elas a palavra de Deus. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo e manifestava-se um espírito de genuína conversão. Portas se abriam por toda parte para a proclamação da verdade. O mundo parecia iluminado pela influência celestial. Grandes bênçãos eram recebidas pelo fiel e humilde povo de Deus. Ouvi vozes de ações de graças e louvor, e parecia haver uma reforma como a que testemunhamos em 1844. Né? Então, mesmo aqueles pretensos reformistas, né, os adventistas da reforma, eles precisam admitir que eles estão longe aqui de um movimento que se compare a isso daqui, né? Nós acreditamos, sim, numa reforma que deve se operar dentro do povo de Deus, e não uma divisão, né, uma nova igreja, uma nova denominação, não. Essa obra será operada dentro do povo de Deus e, como nós entendemos, como nós vimos aqui nesse estudo de hoje, ela ainda irá acontecer no futuro, porque não se operou ainda tudo isso daqui, né? Nós podemos ter, assim, algumas experiências em um lugar ou outro. Agora, de uma forma tão ampla, tão poderosa assim, ainda não aconteceu, né? Oxalá que aconteça em breve. Bem, alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma colocação até aqui? Eu vi um parágrafo aqui na página 26 que ele diz assim, é necessária uma reforma entre o povo de Deus, mas essa deve começar seu trabalho purificador pelos pastores. Ah, sim. Então, a gente vê que essa reforma ainda não começou. Porque enquanto não começar primeiro pelos pastores, ela não vai chegar aos membros, a reforma genuína e verdadeira. Pois bem, verdade, verdade. E sempre fazemos convites, né, para que os pastores estejam aqui conosco nesses estudos, né? Devemos orar por eles, né? Porque, sim, lembra do caso de Josias, né? Josias encabeçou a reforma, ele iniciou uma reforma lá, né? No povo de Deus, com a redescoberta do livro da lei. E temos vários outros exemplos, né, ao longo da Bíblia, né? Neemias e tantos outros. Existe até um livro, uma vez eu vi, a urgente reforma entre os pastores, né? Era um apelo, assim, para que essa reforma acontecesse entre os pastores. Muito bem. O Edilson, deixa eu só confirmar uma questão aqui. O programa lá na Central terminou, né? Porque a gente começou mais cedo para atendê-lo, né? Então, terminou, né? Então, vamos avançar só mais um pouquinho, mas nós já estamos caminhando aí para concluir o estudo de hoje, tá bom, pessoal? Boa tarde, Rafael, querido, boa tarde. Boa tarde. Zete.
Ô, Você Zé, tá bem? tudo bem, seja bem-vinda, tá? Obrigada. Me desculpa aí, né, por causa da voz, eu tô hiper, tipo assim, desde ontem, né, é uma baita aí de uma gripe, mas enfim. Rafael, nessa última passagem aí que você falou, porque eu vejo, né, nós, como estamos à frente de igreja, né, que a gente é responsável por alguma área, mas eu vejo que hoje, em termos dos pastores aí, igual a irmã falou, eu vejo que hoje há uma petição da quantidade de pessoas, né? E nisso daí eu vejo porque enche muito de pessoas e as pessoas elas conhecem, né, o evangelho, mas porque eu vejo não é uma quantidade de pessoas baseada na palavra do conhecimento da palavra de Deus. Então eu vejo nesses últimos tempos é uma meta de querem que encha a, a gente tem que ter uma quantidade de pessoas dentro ali para conseguir algumas coisas, é uma meta, né? Mas não se fala disso daí, né? Do ensino da palavra, do conhecimento. Os pastores, eu acho, nesse ponto, são poucos, né? Que citam ali os livros da Ellen White. Então, assim, eu tenho conhecimento, mas eu mesma, né? Eu vou lá, eu busco o conhecimento, é isso aí que você falou, é nós que temos, né? Porque ter a palavra e num todo, você acha, porque os pastores, eles têm, é, como que se fala? Mais, né? De palavras nesse conceito aí que você falou e falar isso, né? Porque às vezes quando a gente busca esse conhecimento baseado na palavra da Ellen White, porque a gente conhece, mas se a gente conhece isso numa parte assim, como se fosse uma parte aí, eu esqueci da palavra, no conhecimento só, e não no conhecimento num todo, né? Pastor, igreja, irmãos. Exatamente. Eu até localizei aqui o livro, tá? Vale a pena dar uma olhada. Eu ainda não li, confesso. E indicar aí, né, aos pastores, livro esse daqui, ó, A Urgente Reforma dos Pastores, né? Uhum. Temos uma apresentação do Amin Rodó, né, que é um teólogo aí famoso, e o livro foi escrito pelo Abel Pompeu, né, teólogo, advogado, foi por muitos anos administrador, obreiro da nossa igreja. Então, é um chamado aí importante, né, aos pastores. Eu vou colocar o link aqui no chat para vocês depois baixarem esse livro aí. E vou colocar também na descrição do vídeo, tá? Aqueles que nos acompanham pelo YouTube, na descrição aqui do vídeo eu vou colocar o link para você baixar, então. Muito bem. Então, para avançarmos aqui para o final, qual é a condição da igreja hoje? Uma vez que nós já entendemos, então, as características da verdadeira reforma, sabemos que a falsa reforma, o falso reavivamento levará, então, o povo de Deus para longe da palavra, né, de Deus, da verdade, levará à discórdia, à confusão, enfim. Qual é a condição da igreja hoje, né? Bem, a condição do povo de Deus hoje é a condição laodiceana, né? Temos lá 7 igrejas, né? As cartas às 7 igrejas, em Apocalipse, logo no início do livro, os primeiros capítulos. Eram igrejas literais na época de João, porém elas se referem também a diferentes períodos da história cristã. E vivemos no último período, o período de Laodiceia, né? Vale a pena irmos aqui à Bíblia, mais uma vez, para reforçar as características aí de Laodiceia. E o anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus.
Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, é o convite que é feito à Laodiceia, né? A única igreja que não há ali nenhum louvor, né? Nenhum elogio, né? Apenas uma repreensão muito dura, porque é uma igreja que se considera autossuficiente. E por ela se considerar autossuficiente, ela se fecha à reforma, ao reavivamento, ela se fecha à santificação, ao crescimento, porque ela se considera abastada, né? Então, para que ela precisa, né, de avançar no processo de santificação? Por que ela precisa de mais luz, né? Então, ela rejeita completamente, ao fim e ao cabo, né? Ela é morna e ela provoca vômito, náuseas, né? Sobre a mornidão, Ellen White diz o seguinte, né? Ela vai detalhando, né, as características desse problema, né? Ela diz o seguinte: professam amar a verdade, olha só. Professam amar a verdade, todavia são deficientes no fervor e no devotamento cristão. Não ousam desistir inteiramente e correr o risco dos incrédulos, né? Não se acham, no entanto, dispostos a morrer para o próprio eu e seguir exatamente os princípios de sua fé. Não se empenham inteiramente de coração na obra de Deus, identificando-se com seus interesses, mas se mantêm afastados e estão prontos a deixar seus postos quando os mundanos interesses pessoais o exijam. Precisam da obra interior da graça no coração. Então, veja que situação dramática, né? O George Knight, no livro A Visão Apocalíptica e a Neutralização do Adventismo, ele fala dos adventistas culturais, né? Então, por uma questão cultural, muitas vezes, o indivíduo foi criado na igreja, os seus amigos estão ali, enfim, se relaciona ali com muitas pessoas, então por isso ele vai continuando na igreja, não que ele queira um compromisso, né? Não que ele ame a verdade, mas por uma questão cultural, então ele se declara adventista, né? E vive essa situação aqui de mornidão. Ele nem rompe completamente, né? Porque isso causaria ali um embaraço, muitas vezes, para a família dele, às vezes para os filhos, né? Que ele prefere ver os filhos serem criados na igreja, mas ele próprio não quer maiores compromissos, né? E aí, são apontados 4 elementos que produzem esta mornidão, essa situação de mornidão. Primeiro, são deficientes na devoção e fervor cristão. Necessitamos viver diariamente uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração e estudo de sua palavra, né? Isso que já sabemos tão bem, mas que muitas vezes na hora de praticar temos ali alguma dificuldade, né? Segundo, não estamos dispostos a morrer para o eu e a seguir de perto os princípios da fé. Então, uma conversão pela metade não irá nos salvar, né? O apelo de Deus é: convertam-se, né? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, né? Terceiro ponto. Rafael, no texto que a gente leu lá de Joel, ele além de falar que é de todo o coração, né, ele fala assim que quer que você rasgue, não é a sua roupa só, seu exterior, né? Ele quer que você rasgue o coração mesmo, né? Diante de mim. Ele quer que você faça isso com jejuns, com choro, com pranto, que você se converta verdadeiramente ao Senhor. Então, quando você vê o cristão que ele não está querendo seguir Jesus de perto, você é de alguma igreja? Eu sou adventista. Mas quando precisa de um negócio, não sabe, ele vai lá e compra,
quando tem que largar um café, ele não larga, quando tem que fazer uma reforma de saúde, ele não faz, né? Então, você vê que parte de nós, né, como seres humanos, essa negligência perante Deus. Exatamente. Muito bem. Terceiro ponto, não se empenham de maneira cabal e de coração na obra, identificando-se com os seus interesses, né? Então, essas pessoas não dedicam suficientemente o seu tempo, os seus talentos, os seus recursos, né? Porque, de fato, eles não acreditam, né, exatamente naquilo, né? Então, para que se comprometer tanto, né? Para que investir tanto ali? 4. Não sei se eu já comentei com vocês, mas o melhor sermão que eu já ouvi sobre mordomia cristã praticamente não tratou ali diretamente de mordomia cristã, exceto no final, exceto na hora do apelo. Foi um sermão em que o pregador, o Leandro Dalla, né, tem um canal aí no YouTube e tudo mais, ele falava sobre a identidade adventista, né, como o movimento surgiu de uma profecia, enfim. E ele percorreu, tratou disso no sermão inteiro, e no final ele falou o seguinte: olha, você realmente crê nisso? Você realmente já aceitou essa mensagem? Se sim, então invista o seu tempo, invista os seus recursos, né, o seu talento na pregação dessa mensagem, né? O quarto ponto, a obra interior da graça está faltando em seu coração, né? Ellen White fala isso na citação que nós acabamos de ler. Então, Deus quer realizá-la plenamente na vida de cada um de nós. Temos o texto de Filipenses 1, verso 6. Aquele que em vós começou a boa obra, diz Paulo, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, né? Então, essa obra precisa ser realizada, né? Bem, sobre as náuseas, né, que Deus sente, né, devido à Laodiceia aí. Ellen White fala em Testemunhos para a Igreja, página 188. Seria mais aceitável ao Senhor se os mornos professos da religião nunca houvessem feito menção de seu nome. Olha que coisa forte, né? É interessante quando nós lembramos lá, quando falamos do segundo mandamento, terceiro mandamento, né, que diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Às vezes a gente acha que é só proferir, né, falar o nome de Deus numa piada, numa brincadeira, mas não. Quando nós professamos, dizemos então ao mundo, somos cristãos, somos adventistas do sétimo dia, e não vivemos de fato isso, estamos professando o nome de Deus em vão. Então, Deus preferiria que nós nunca declarássemos isso, né? Se fosse então para ficar aí dando um mau testemunho, servindo de pedra de tropeço. Ela diz o seguinte: eles são um contínuo peso, olha só, hein? Aqueles que desejam ser fiéis seguidores de Jesus, são uma pedra de tropeço aos descrentes, né? Bem, sobre a infatuação espiritual e a justiça própria, né? A Laodiceia é uma igreja cheia de si, né? Uma igreja que se acha autossuficiente, né? Ela não precisa de repreensão, ela é uma igreja rica, né? De nada tem falta, né? Ellen White diz assim: a mensagem aos laodiceanos aplica-se aos adventistas do sétimo dia que têm tido grande esclarecimento e não têm andado na luz. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 66, né? Bem, então, o conselho, o apelo, né, de Deus é que venhamos a nos arrepender, né? Porque as nossas melhores obras, nós sabemos que são como trapos de imundícia, né? Isaías 64, verso 6, trata disso, certo? E, finalizando essa parte, Ellen White diz assim: foi-me mostrado que o testemunho aos laodiceanos se aplica ao povo de Deus no tempo presente, e a razão por que não realizou uma obra muito maior é a dureza de coração. Mais à frente, ela diz assim: ela estava destinada a despertar o povo de Deus, a denunciar-lhes a apostasia e levá-los a um zeloso arrependimento, a fim de que muitos pudessem ser favorecidos com a presença de Jesus e estarem preparados para o alto clamor do terceiro anjo. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 186. O remédio eficaz, então, é irmos a Deus, né? Ele tem ouro purificado no fogo para nos enriquecer.
Ele tem vestes brancas, né? A sua justiça, a justiça de Cristo, para cobrir a nudez. E ele tem colírio para que possamos ver, né? O colírio é a sabedoria e graça que nos habilitam a discernir entre o bem e o mal e a detectar o pecado sob qualquer disfarce, né? Então, às vezes, a gente tenta ali conversar, né, tratar de alguns problemas assim, né, que a igreja vive com algumas pessoas, e a gente percebe uma dificuldade muito grande para enxergar o erro, né? Por que essa dificuldade? Porque muitas vezes falta esse colírio, né? Então, que tenhamos essa sabedoria. Deus promete dar livremente a sabedoria a quem precisar, né? Bem, sobre a fé e o amor, né, o último ponto aqui, né, para deixarmos a questão da justificação pela fé para o próximo estudo, para não nos estendermos muito. Sobre a fé e o amor, né? O ouro mencionado por Cristo, a testemunha fiel e verdadeira, o qual todos devem possuir, foi-me mostrado ser a fé e o amor combinados. O amor tem precedência sobre a fé, né? Lembram lá de Coríntios, né? Se eu não tivesse amor, nada seria, enfim, né? Satanás está constantemente atuando para remover esses preciosos dons do coração do povo de Deus. Todos estão jogando a partida da vida. Satanás está bem ciente de que se ele puder excluir o amor e a fé e preencher seu lugar com egoísmo e incredulidade, todos os valiosos traços remanescentes serão logo habilmente retirados e o jogo da vida estará perdido. Testemunhos para a Igreja, página 36 e 37. Ontem mesmo eu estava dando uma aula sobre a Reforma Protestante, lá no ensino médio, para o primeiro ano do ensino médio, estava falando um pouquinho sobre Martinho Lutero, né? Sabe que o Martinho Lutero, ele constantemente, assim, ele vivia em penúria, assim, ele vivia grandes dificuldades financeiras. Sabe por quê? A casa dele estava sempre cheia, ele sempre recebia pessoas, né? Dividia ali a alimentação dele com quem precisasse, né? Então, olha que belo, assim, exemplo, né? Que testemunho de amor, né? Para o próximo. Então, precisamos ter tanto o amor quanto a fé, né? Isso é fundamental. O autor aqui, ele mesmo comentando, ele diz o seguinte, que o amor anula os ressentimentos, a inveja e os ciúmes, substituindo-os por bondade, longanimidade e cordialidade, né? Isso, então, deve ser a tônica no nosso meio, né? A cordialidade, tratar as pessoas, né, bem, com amor. Ele diz, dissipa as contendas e a luta desleal, mata a ambição egoísta, neutraliza o ódio, apaga o rancor e a ira, introduz a paz, a boa vontade e o gozo, afugenta o temor e a desconfiança. A única forma de ter amor é apropriar-se de sua fonte bendita, Cristo Jesus, né? Isso nós podemos encontrar em Efésios, Gálatas, né? Quando Paulo diz lá, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A fé, por sua vez, junto com o amor, nos permite viver constantemente na plácida atmosfera do céu, né? Segundo o livro de Romanos, né, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, que possamos, né, ter mais amor, mais fé em nossas vidas e que tenhamos, então, uma excelente semana aí desde já em Cristo Jesus. No sábado que vem estaremos aqui de volta para concluirmos esse estudo. Vamos falar, vai ser um estudo profundo ali, né, sobre a justificação pela fé e, na sequência, sobre o selamento, né? Vamos ver como se dá essa obra de selamento. Bem, algum comentário, irmãos? Mais alguma consideração? Pedro, pode comentar. É um prazer tê-lo aqui conosco, viu, Pedro? Ô, professor, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade. Não, eu só queria fazer um comentário, que o senhor acabou falando sobre a questão, porque a gente é cristão e tudo mais. Eu lembro que no ano passado eu vi uma entrevista que foi feita na Rússia sobre o porquê você é cristão. E me chamou a atenção de que uma mulher já idosa que já viveu na antiga extinta, né, União Soviética, ela falou que, além
tradicionalismo, né? Tipo, meu pai e minha mãe são cristãos, então, obviamente, eu sou cristão também. Mas ela falou que na antiga União Soviética, a extinta União Soviética, tinham sovietes. Então, as frustrações, as reclamações, os anseios da população eram justamente preenchidos por esses sovietes. E já, como não existe isso mais, então Deus faria essa função. Aí eu fiquei meio angustiado, pensando, putz, será que Deus é só, tipo, existe um vazio da forma de Deus no coração humano? Então, só por causa disso que eu vou ser cristão e tudo mais? Então, qualquer religião pode de fato ser religião, sabe, verdadeira? Aí eu comecei a estudar mais sobre a fé cristã e tudo mais, ver mais Rodrigo Silva, comecei a ler o Cristianismo Puro e Simples, para ser, de fato, ter, sabe, aquela sensação de, tipo, poxa, eu realmente sei porque sou cristão, não sou cristão apenas porque eu tenho uma carência, eu quero, a vida tá dando errado, então vou colocar a culpa em Deus, eu vou orar para tudo dar certo, para ter, como posso dizer, sabe, essa meio que, esse tratar o ego, sabe? Aí Sim. eu só queria fazer esse comentário mesmo. Olha, muito bem, Pedro. O livro Cristianismo Puro e Simples é um livro fantástico, viu? Recomendo a todos aí. C.S. Lewis, né? É, eu li muitos anos atrás uma história na revista Adventista, né? De um homem que havia se convertido, enfim, antes ele era alcoólatra, enfim. E complementando o que você está dizendo aí, o nosso estudo de hoje, viu? Aí depois de um tempo ele se converteu, enfim, estava na igreja firme. Aí o pastor perguntou para ele, né? Vem cá, como é que está agora a sua vida, né? Como que tem ido aí sua vida cristã? Aí ele falava assim, olha, pastor, eu estou feliz, né? Estou indo bem aqui, mas eu sinto falta lá do calor lá, né? Do ambiente lá do barzinho, né? Aquele ambiente aconchegante, onde nós estávamos sempre unidos ali, né, compartilhando as nossas angústias e confiávamos um no outro ali e tal, né? E o título do artigo era muito mais do que um barzinho, né, a igreja, né? Mas, de fato, aquilo que algumas pessoas encontram em certos meios, em certas ideologias e ambientes, que entre o povo de Deus deveria ser muito melhor, né? Esse companheirismo, esse calor, esse amor, né? E às vezes a pessoa intelectualmente ela aderiu, ela está convencida de que a verdade está aqui, mas ela sente essa falta, esse vazio de algum modo ainda, né? Por quê? Porque falta a nós essa reforma e esse reavivamento. Elda, você queria falar? Ah, sim, Rafael. É que muitas pessoas que estão na igreja, talvez até por costume, por, por comodismo, né? É mais fácil ficar aqui mesmo do que procurar saber mais sobre isso e tal. É o que a Testemunha Verdadeira e Fiel chama de eu sou enriquecido, de nada tenho falta. É como se ele tivesse uma segurança por estar dentro da igreja. Ah, não, essa é a igreja verdadeira, eu vou ficar por aqui mesmo. Mas falta em nós o arrependimento, a tristeza pelo pecado, reconhecer que pecamos, reconhecer que precisamos de um Salvador, que precisamos abandonar o pecado, né? Então, enquanto a gente não vê que Jesus é a única forma da gente ter uma salvação, porque nós não somos merecedores, enquanto a gente achar que a gente tem justiça própria, a gente não tem nem salvação, né? Então, muitas pessoas estão dentro da igreja com esse sentimento de justiça própria, achando que não, eu guardo o sábado, eu devolvo meu dízimo, eu sou fiel à minha esposa, e é tudo eu, né? Eu que faço, é eu que faço, eu que faço. E não tem aquele verdadeiro arrependimento, aquela verdadeira entrega, né, a Jesus Cristo como Salvador. Exato. Muito bem. Mais algum comentário, irmãos? Não havendo, nós vamos finalizar. Que possamos fazer uma reflexão, né? Possamos pedir a Deus, né? Que Ele nos conceda esse dom, né? Do seu Espírito em nossas vidas. A porta ainda está aberta, né?
não há caso perdido ainda, né, que venhamos a nos humilhar, né, e Deus estará de braços abertos para nos receber, né. Eu estava até procurando aqui um louvor, mas eu me esqueci, que ilustra bem esse estudo de hoje à tarde. Ô, Gi, aquele louvor judaico lá daquele grupo de judeus é um salmo, né, que eles cantam, né, na verdade. Sim, um salmo. Então, você lembra qual salmo que é? Que agora até me falhou aqui a memória. Vou procurar rapidinho. Tá. Bem, vamos então orar, né? Vamos falar com Deus. Ô, Edilson, Oi. Edilson, faça a oração então para concluirmos esse estudo. Amado Deus Todo-Poderoso, nessa oportunidade agradecemos de termos ouvido um pouco da tua palavra. Que essas palavras possa ser um entusiasmo e um caminho para nós chegarmos até vós. Pai do céu, agradecemos também a oportunidade de todos nós estarmos aqui e que possamos nessa semana ter um caminho protegido por vós, indicado para que possamos aprender mais e na próxima semana estarmos juntos. Amado Deus, nós vos louvamos e agradecemos em nome do Senhor. Amém. Amém. Salmo 51. Vou botar o link aí no chat. Vou colocar aqui só um trechinho para vocês, irmãos. Aqui. É esse daqui, ó. Esse anúncio chato aqui. Som muito ruim. Gisele está falando que está muito ruim, né? Então eu coloco o link no nosso grupo. Aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube, tá aqui o título, tá? Cria em mim, em Deus, um coração puro, é o Salmo 51 em hebraico. Então é isso, meus irmãos, até o sábado que vem, fiquem com Deus. Grande abraço.